Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores ou mestres, conforme tua tradução, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Volta só o início do versículo 3. E na igreja que estava, versículo 1, desculpa, versículo 1, início do versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, ministra o nosso coração. Nós queremos ouvir tua voz, nós queremos entender o teu falar. Já temos sido ministrados essa semana, Deus, de tantas palavras abençoadoras. Queremos ouvi-lo uma vez mais. Derrama da tua graça sobre nós, enquanto te adoramos com a nossa atenção e glorificação, Pai. Pega-nos por dentro, Espírito Santo. Acende uma chama dentro de nós, que queime e nos inquiete, para nos movermos em direção à tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seus assentos. Fique à vontade. Hoje à tarde eu tive todo um trabalho de finalizar um esboço no qual vinha trabalhando. E uma vez pronto, o coração se dá por satisfeito. E já por volta de pouco antes das 6 da tarde, o Espírito Santo me fez lembrar de uma frase que fora dita. Obrigado. Que fora dita hoje de manhã pelo apóstolo Herles. E ele, no meio da mensagem, que foi completamente oposta a isso, oposta não, mas diferente, não era a temática, mas ele citou esse versículo. Já agora, por volta de 10 para 6, o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo. Havia profetas e doutores na igreja de Antioquia. O Senhor ministrou meu coração dizendo isso para pregar hoje à noite. Eu fiz igual o rei Amazias, dizendo: Senhor, o que será do outro esboço que eu já fiz? Eu cheguei ali, corri para o escritório, fiquei ali até umas 7 e pouco, escrevendo o que Deus estava ministrando no meu coração, digitando. E eu sempre falo aos irmãos, amanhã a gente começa uma matéria de homilética aqui no nosso seminário. Você que não está estudando, já está com as matrículas abertas. Por favor, estude conosco. E eu sempre falo na matéria de homilética, dizendo: nós estamos aqui para ensiná-los a fazer esboço, preparar sermão. Eu sempre digo: não, nunca suba ao altar, nunca suba no púlpito sem ter uma mensagem preparada. Ao tempo que nunca suba no púlpito tão preso ao seu esboço que não haja abertura para o Espírito Santo mudar toda a tua mensagem, se necessário. Esteja sempre bem preparado para pregar. Esteja sempre aberto para o Espírito Santo mudar tudo que tu preparou. Porque quando você sobe aqui, tem a oportunidade de preparar, de estudar, e você não faz, o Espírito te abandona. Em contrapartida, todas as vezes que eu vi alguém aceitar uma ministração de última hora por uma necessidade, muitas vezes sem nada preparado, o Espírito Santo, aquele dia foi o dia que mais usou esse pregador. Porque a nossa voluntariedade para Deus também conta. Eu estava meditando nesse texto. Eu segui o 2 e o 3 apenas para mostrar uma vida de jejum e oração dessa igreja que é importantíssima. Mas eu não vou pregar hoje sobre Antioquia, sobre Saulo, sobre Barnabé. Outro dia a gente volta para discorrer sobre isso. Mas eu quero falar sobre essa presença na igreja. Do ministério profético e doutrinário, do ministério do mestre.
e do ministério profético. E a Bíblia não narra dizendo assim, olha, havia ali profetas, a saber fulano, fulano e fulano, e havia doutores, a saber fulano e fulano e fulano. Não, a Bíblia diz que eles eram mestres e profetas, profetas e mestres. E a Bíblia dá uma lista e destaca dentre esses dois que passamos a conhecer um pouco mais do que outro, que é o Saulo e o Barnabé, o qual vimos, a exemplo do Paulo, pregar tão eloquentemente ao ponto de outra oportunidade, em outra Antioquia, ele pregar por uma noite inteira. Mas enquanto esse mestre falava das Escrituras com tanta eloquência, de tempo tão demorado, ele desce e ressuscita o moço que caiu da janela e morreu durante o culto, e ele opera um milagre mostrando que o profético sempre esteve muito ativo na vida dele. Eu sempre falo aqui na igreja, dizendo especialmente aos nossos obreiros, sejam proféticos em suas ministrações. Esses dias atrás alguém ainda falou assim, pastor, você sempre coloca para a gente ser profético, nunca falou sobre o que é ser profético. E de fato eu sou muito acelerado, eu sempre acredito que está todo mundo entendendo tudo que eu estou falando. Mas hoje eu quero falar um pouquinho desses dois ministérios, independentemente de qual seja o seu ministério pessoal, mas dessas duas fluidez que precisa estar presente no teu coração, o mestral e o profético. Especialmente se você ministra, seja no louvor, seja na palavra, isso precisa ser uma realidade dentro de você. A igreja, ela é sadia quando ela caminha sobre o ensino dos mestres. Ela é estruturada na palavra, ela é edificada na palavra. Por outro lado, a igreja é espiritual quando ela caminha sobre o ensino dos profetas. Toda mensagem, ela deve possuir esses dois lados. Toda mensagem, ela tem que ter esses dois viés. Se por um lado a introdução e o corpo da mensagem, ele sempre necessita ser mestral, precisa ser explicativo. A igreja tem que entender o que você está falando e aonde você pretende chegar. A conclusão e o apelo da tua mensagem precisa ser profético. Não dá para eu concluir a minha mensagem apenas com ensino, instrução, exceto que eu esteja dando uma palestra, um estudo bíblico, mas se estamos no culto, nós precisamos entender a palavra e sentir a presença daquele que ministra na palavra. Tentar ativar o profético, como muitos fazem por agonia. Antes da palavra ser entendida, ser compreendida pela igreja, é desprezar o ensino, é desprezar o mestral que precisa estar presente na palavra, e isso revela a imaturidade do pregador. Isso revela inexperiência, desconhecimento da palavra, já que a Bíblia diz que os apóstolos, eles iam de cidade em cidade pregando a palavra, e quando eles pregavam a palavra, o Espírito confirmava a palavra com sinais. Muita gente começa uma mensagem até boa, explicativa, a igreja está entendendo, comendo, mas de repente ele agonia porque os irmãos ainda não estão pulando, não está fazendo o movimento que ele queria. Então ele abandona o ensino e corre para ministrar, e a agonia antecipa algo que viria naturalmente quando a mensagem fosse compreendida. Antecipa algo que viria naturalmente quando a palavra entrasse nos corações. Por outro lado, deixar que a mensagem de um culto se conclua apenas com a parte mestral é o mesmo que dizer para o Espírito Santo que naquele culto específico a gente pregou tão bem, que ele não é necessário no culto. É como se eu dissesse ao Espírito Santo, olha Espírito Santo, meu ensino hoje foi tão bom que eu não vou invocar a tua manifestação aqui, porque vai que o Senhor atrapalhe o que eu acabei de fazer. Eu preciso ensinar, mas eu preciso buscar a unção do Espírito para que ele se manifeste, confirmando essa palavra no seu coração. Eu preciso lhes ensinar, mas
mas eu preciso clamar ao Espírito Santo para que ele venha sobre a igreja e testifique a palavra dentro de você. Para que ele confirme a palavra com a presença dele, no momento em que essa palavra é compreendida, que ela é entendida pela igreja. Perguntaram a um pregador muito experiente certa feita, dizendo: o que é mais importante, o conhecimento ou a unção? O que é mais importante? E ele respondeu com muita sabedoria, dizendo: em um pássaro, ou mesmo em um avião, o que é mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? Qual das duas eu posso arrancar na certeza de que aquele pássaro ou aquele avião, ele vai conseguir voar com a outra porque ela é suficiente? Qual das duas poderíamos tirar? Se você fosse pegar um voo ainda essa noite, qual das duas asas poderia ser tirada para que você voasse apenas com a outra? O que é mais importante? E essa pergunta eu faço para todos aqui que pregam, o que apreciam uma boa palavra. O que é mais importante? É o ensino ou é a unção? Qual das duas asas podem ser cortadas? Quando as duas asas podem ser tiradas e a gente vai continuar cultuando e a outra não vai fazer falta? Todo ensino que é desprovido de unção, ele é cansativo. Todo ensino que é desprovido de unção, ele é enfadonho. É como comer páginas de um livro de receita e esperar sentir o sabor da comida enquanto come o papel. Todas as vezes que eu prego um bom ensino, mas desprovido de unção, eu me torno cansativo à igreja. Por outro lado, se eu provoco uma grande manifestação de unção, mas sem promover uma explicação, uma instrução clara no meio da igreja, nós geraremos prosélitos, seguidores, mas não teremos discípulos, porque não haverá pessoas estruturadas da palavra. Vai ter gente rodando aqui, falando em língua de noite e desviando de manhã. Vai ter gente gritando no espírito de noite e gritando numa briga de rua de manhã. Porque recebeu uma manifestação, mas não tinha estrutura. Recebeu uma manifestação, mas não foi edificado. O que é mais importante? Qual dos dois dá para desprezar? Porque alguns acreditam que tem que escolher. Então diz, essa igreja é do ensino. Então aquela igreja, todo mundo só ensino técnico parado. Você ouve o barulho das asas do mosquito que voa, que por acaso entrou de amiúdo na igreja. Aí o outro diz, não, aqui é a igreja da unção, é a igreja do mover, é a igreja do profético, é a igreja da manifestação. E a palavra fica de lado, o ensino fica de lado, a instrução fica de lado, porque aqui é só unção. Não, meu irmão, vai ter unção, mas vai ter palavra, mas vai ter unção, vai ter manifestação em cima da palavra, e vai ter palavra que resulta em manifestação. Quando olhamos para as profecias, o rio de Deus que corre debaixo do trono, na visão de Ezequiel, ele não começa como um rio, ele começa com poucas águas. E as águas vão se aumentando, e a multiplicação das águas se transforma em um grande e poderoso rio. Todo texto profético precisa entender figuras. Águas da profecia fala da palavra. Rios da profecia fala de mover do Espírito. Por que que as águas, quando se multiplicaram, se transformaram em rio? Porque onde houver muita palavra, naturalmente tem que haver manifestação do Espírito Santo. Se a água não flui e vira rio, ela é represa. Jesus não te prometeu represa, ele te prometeu um rio, um manancial, uma fonte. Ele está dizendo, ajunta a palavra e deixa fluir. Deixa a palavra fluir e vai haver manifestação.
Deus está fazendo algo novo nesses dias, é promessa. Ele disse que nos últimos dias a terra se encheria do conhecimento da glória. Houve um despertar de amor pela palavra que há muito tempo se havia perdido, especialmente no meio pentecostal. Houve um despertar de busca por seminários teológicos. A igreja ficou exigente. Já não houve mais o pregador pregar qualquer coisa, e isso foi bênção. Os púlpitos, não todos, infelizmente, ainda. Vai chegar a hora de todos. Mas muita baboseira parou de ser pregada. Muito legalismo parou de ser pregado, porque a palavra foi retornando para dentro das igrejas. E que o Senhor faça se multiplicar essa unção de conhecimento que está se levantando nesses dias. Mas eu também vejo, mesmo dentro de denominações históricas, extremamente radicais quanto à quietude do culto, nós percebemos que nos bastidores Deus está começando a encher pessoas do Espírito Santo. Ao tempo que Ele aumenta o amor da igreja pela palavra, Ele está banhando essa palavra com óleo fresco de unção, de modo que desde o louvor até a mensagem há um fluir de Deus, há um fluir de unção acontecendo no meio da igreja. Só quem não quer ficar de fora desse rio, dá um sinal de vida aí para Deus saber que você também quer. Aleluia! Deus está trazendo um mover de palavra. Ele está banhando essa palavra com unção. Deus está trazendo um mover de conhecimento. Ele está banhando esse conhecimento com unção, de modo que profetas e mestres estão se alinhando. E aquele que ensinava, ensina com unção. E o que profetiza, profetiza com conhecimento. Deus está alinhando os ministérios deste tempo para que a igreja seja edificada. Então eu oro para que Deus levante no meio de nós profetas com viés de mestres, com ensino de mestre, e oro para que Deus levante mestres com unção profética no meio da igreja. Nós vamos ensinar com unção, nós vamos profetizar com conhecimento. Sim, Deus está banhando sua palavra com óleo, as águas virarão rio, a palavra manifestará o Espírito Santo na igreja. Qual é o propósito da igreja, pastor? Palavra com unção, unção com palavra, palavra com unção de manhã, unção com palavra de noite. Sim, vai ter palavra, mas vai ter unção, vai ter unção, mas vai ter palavra. Nós vamos te instruir, mas vamos ministrar sobre a tua vida, nós vamos ministrar sobre a tua vida, mas vai ser baseado na palavra. Não dá para escolher uma asa para esse avião voar, meu irmão. Se tu quer subir rumo aos céus, é hora de abraçar a palavra e a unção. É lugar sagrado na oração e na mesa da palavra. É de joelhos no chão da oração e comendo a palavra. É jejuando e estudando a palavra. Aleluia! Aleluia! Quando eu prego só pelo ministério do mestre, eu falo do que eu estudei, eu falo do que eu entendi, eu falo do que eu compreendi, e isso é importantíssimo. Quando eu falo pelo ministério profético, eu não vou falar sobre o que eu entendi, o que eu li ou estudei, não. Pelo profético eu falo do que eu experimentei. Pelo profético a gente não fala o que a gente acabou de ler, a gente fala da experiência do lugar secreto.
Pelo profético você não diz eu li sobre ele, você diz eu vi ele. Eu falei com ele, ele falou comigo, nós estivemos juntos hoje. Sim, eu vou falar do que eu entendi, mas também vou falar do que eu estou vivendo, porque o lugar secreto ativará a intimidade da minha vida. O mestre fala do que carrega na cabeça, no cérebro. O profeta fala do que está cheio em seu coração. A unção do mestre, ela flui de dentro para fora. Eu me encho de conhecimento, eu transbordo conhecimento. O profético, ele vem sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Ela vem por fora e flui. E ele me ungiu para... ouvimos uma palavra poderosa nesse versículo hoje de manhã. Ele me ungiu para... Ele me ungiu para... A unção tem finalidade. A unção tem propósito. A unção tem endereço. A unção, ela sabe aonde vai chegar. A unção caminha para o alvo. Ele me ungiu para libertar cativos, dar visão a cegos, abre os ouvidos dos surdos, libertar os oprimidos. Palavra, mais unção, mais palavra. Pelo mestral, eu te ensino aqui por 1 hora como você ter fé para ser curado. Temos uma matéria fantástica que doutrina da fé que a pastora ministra no nosso curso. Gente, não perde não, as matrículas estão abertas já agora para dezembro. Fica de fora não. Doutrina da fé, você vai aprender tudo sobre como ser curado e fazemos isso pelo mestral, pelo profético. Depois de te ensinar como crer para ser curado, levantaremos nossas mãos e oraremos por cura. E ministraremos cura sobre a sua vida. Pelo mestral, pelo ministério de mestre, eu falo tudo sobre como você ser próspero. Mas pelo profético, ao final da mensagem, eu vou orar para Deus abrir a porta para você. Eu vou orar para Deus desembaraçar aquilo que está embaraçado. Não é só um ensino, eu preciso transbordar algo. Eu preciso levar você para o lugar onde eu já fui. O ensino sem ministração é sem sentido. Ministração sem ensino é propaganda enganosa. Porque Deus não pode te tirar de um lugar que você nem sabe porque precisa sair. É por isso que no Salmo 34:8, o salmista ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Provar ali é experimente. Experimentai, saboreia, tem experiência, tenha vivência com Ele. Ele quer se revelar a você. Pastor, vai parar o ensino? Não, meu irmão, estou aqui te fazendo propaganda de um curso de teologia. Eu quero que você estude com a gente. Mas eu quero que você seja um teólogo cheio do Espírito Santo. Você vai estudar até ontologia e vai aprender tudo sobre Deus. Mas depois você vai dobrar o joelho e você vai descobrir quem é Ele. Pelo ensino você vai ser como Jacó e colocar o nome do lugar secreto de Betel, a casa de Deus. Mas pela intimidade você vai ser como Jacó na volta, que teve encontro com ele, chamou de El Betel. Já não era mais a casa de Deus, mas o Deus da casa. Já não era mais o lugar, mas era o Deus que se manifestava no lugar. Deus não quer que você fique apreciando foto no livro de receita. Deus quer que você sinta o sabor da comida, passando pelas células gustativas da sua boca, que te permita sentir no seu paladar o sabor que tem a presença do Altíssimo. Como pregador, como pastor, como obreiros, precisamos buscar de Deus uma unção que seja transferível. Existem 2 unções.
Existe a unção de enchimento. Aquela que Deus te enche. Essa é para você. Jesus, no primeiro encontro com os discípulos, a Bíblia diz, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Então, em Atos 2, os discípulos já tinham o Espírito Santo, pastor. Em Atos 2, os discípulos já estavam cheios do Espírito Santo. Mas Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E de poder. Agora você sai para ser meu testemunho. Porque a primeira unção, ela não serve para fluir. Ela é só sua. É a presença, é a sua intimidade. Existe uma segunda unção. A Bíblia chama de revestimento. Por que revestimento? Porque veste alguém que já está vestido. Essa não é dentro, essa é fora. É uma capa de unção. Jesus diz que é um revestimento de poder, em que Ele te usa para ministrar a outros. Essa não entra dentro de você, ela vem sobre você e flui para outros. Como obreiros, como pregadores, como ministros de louvor, nós precisamos orar dizendo, Deus, me dá uma unção transferível. Me dá uma unção que seja compartilhável. Para que quando eu pregar aqui na frente, eu consiga transferir do que o Senhor está me dando. Para que quando eu pregar aqui na frente, ou louvar, ou mesmo ministrar a oração inicial ou final da oferta no culto, que eu tenha uma unção que seja compartilhável com a igreja. Essa não vem antes de você ser cheio. Você primeiro se enche por dentro, e então Ele te dá uma unção por fora que é transferível, que tem fluidez, que alcança outros, que enche outros, que preenche outros. É mestral, mas profético. É ensino, mas ministração. É livro de receita com sabor de comida. Já viu aquelas meninas recém-casadas que elas têm 500 livros de receita na gaveta? 5 anos de casada, nunca fez nenhuma porque tem medo de dar errado. Então fica comprando os livros e olhando a receita e dizendo, uau, um dia eu faço. Você nunca vai saber o sabor até que você experimente. Ah, pastor, mas se eu fizer e queimar, come queimado. Da próxima vez você vai saber onde errou e faz de novo. Ah, mas se eu fizer e ficar meio cru, come meio cru. Da próxima vez você vai deixar uns minutos a mais. Você vai saber exatamente quantos minutos tinha. Você diz, agora eu deixo 10 a mais. Ah, mas é porque eu esqueci de virar, tostou só de um lado, pastor. Na próxima você vira, mas faz. O Senhor está te convidando a ir além do livro de receita. Pastor, é ir além da Bíblia? Não, meu irmão. É experimentar o que está na Bíblia. Ninguém vai além das Escrituras. Ele está te convidando a deixar a palavra sair daquelas páginas de papel e entrar dentro de você. No início ele era o verbo, no início ele era a palavra, mas agora a palavra está habitando entre nós. No início ele era uma palavra escrita, mas agora a palavra se fez carne e ele está habitando dentro de você. Essa é a fórmula de Deus para uma igreja completa. Então, se Deus me der uma palavra sobre cura, eu vou orar a semana toda dizendo, Deus me usa, porque ao final da mensagem eu vou orar por cura. Mas o que me leva a não fazer isso, pastor? Porque às vezes nem você acredita no que está pregando. Então você prega sobre cura, mas tem medo de fazer uma oração por cura e ninguém ser curado. É porque eu acho, pastor, que eu não tenho. Eu não tenho essa unção, mas a unção não é sua, é dele. Sua função aqui é instruir. Então você ministra e ele faz. Ah, mas Deus me deu uma palavra de prosperidade, amém. Então a minha oração e jejum essa semana é para orar por prosperidade. A minha oração então essa semana vai ser para no final Deus fazer aquilo que eu vou ministrar. Deus
precisa e vai se mover na medida que você acredita. Lembra do pai do menino lunático? Ele chega dizendo: Senhor, se podes, cura o meu filho. Jesus disse: se tu puderes crer, o menino será curado. Aí ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu amo essa oração. É a fé do incrédulo. Só que de um incrédulo que acabou de ter sua fé ativada. Ele diz: Senhor, eu estou com dificuldade de crer, então me ajuda na minha incredulidade. Eu tenho fé que o Senhor me tocando eu passo a ter fé. Ele nem percebeu que a fé já tinha entrado nele. Jesus disse: fica tranquilo, o menino vai ficar são. É se tu puderes crer, Deus vai fazer na medida da tua fé. Você precisa ser o primeiro a crer naquilo que você ministra. O Espírito Santo continua perguntando no meio do vale de ossos secos: filho do homem, poderão viver esses ossos? Então quando você ministra cura na igreja e tem doentes, o Espírito Santo está no seu ouvido dizendo: filho, filha, esses doentes poderão ser curados. E o que a gente faz quando Deus nos instiga a fé? A gente diz: Senhor, tu sabes, se for da tua vontade. O que ele responde para Ezequiel? Profetiza. Ao invés de ficar aí dizendo: olha, Senhor, se for da tua vontade, eu não vou nem ministrar cura, não. Porque se não for da tua vontade, é porque eu não sei se o Senhor quer. Eu não sei se tu vai fazer. É tu que sabe. O Senhor está dizendo: ei, esquece todo esse negócio. Começa a profetizar. Você já liberou a palavra através do mestral. Você já deu a instrução. Agora é a hora de deixar o Espírito Santo fazer o que ele sabe fazer. Você já trouxe aquilo que você preparou. Agora libera a palavra profética, porque vai vir dos quatro cantos o vento do Espírito e vai se mover no meio do vale, trazendo de volta a vida o que precisa ser ressuscitado. Aleluia! Profetiza, ministra cura, milagre, batismo do Espírito Santo. Pastor, eu ministrei no culto e ninguém foi curado. Precisa contar com dois fatores. Primeiro, tem muita gente que recebe milagre no testemunho. Eles não sabem que com isso eles assinam uma sentença para nunca mais receber. Porque se você não glorifica o nome de Deus com o que ele faz, meu irmão, não tem por que ele fazer de novo. E segundo, a responsabilidade de fazer não é tua, a tua é de profetizar. É ele que faz. Então eu orei hoje por cura, pastor, e ninguém foi curado. Eu não oro nunca mais, não. Amanhã você vai orar de novo. Eu orei hoje por um mover, pastor, e Deus não fez. Amanhã você vai orar de novo. Vai dobrar a oração. E vai fazer de novo. E vai ministrar de novo. Até que ele venha. Profetiza. Profetiza. O Senhor continua perguntando: poderão viver esses ossos? Poderá acontecer milagre? Se você acredita em nome de Jesus, levanta a tua voz profética aí e profetiza milagre pelo menos sobre a tua vida. Deus quer te usar para fazer coisas grandes. Esses sinais seguirão os que crerem. Não é quem tem dom, não é quem tem chamado, não é quem tem ministério, é os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comerem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, curarão os enfermos. Isso aqui, eu sei, tem os dons do Espírito lá, eu sei, está lá, ali é um nível diferente, mas há uma ordem de Deus. Jesus, quando envia os 70 discípulos, ele diz: a casa que vos receber não troca de casa. Era uma casa simples, o irmão ali está me chamando por mais luxuoso. Jesus disse: de receber na simples, fica na simples. Aí ele diz: quando você estiver indo embora, cure todos os enfermos que tiver na casa. Ele não diz para orar, ele não diz para pedir, ele deu uma ordem: antes de sair, cure todos os enfermos que tiver na casa e declare que a paz do Senhor esteja sobre ela. Meu irmão, você já carrega algo tão poderoso sobre a sua vida. Aleluia!
Ele só precisa que você entenda o que já está aí. Ele só precisa que você entenda o que Ele já liberou para você. Que você entenda o que você já carrega. Então, se Ele te der uma palavra para ministrar aqui, use o mestral. Na hora da palavra, queremos ouvir palavra. Mas enquanto você ministra, chama Ele. E diz: Espírito Santo, confirma a palavra com sinais. Confirma a palavra com a unção. Confirma a palavra com mover. Confirma a palavra com ativação. Deus quer te usar para algo muito maior. Deus quer te levar para um nível novo. Salmos 27, verso 4. Eu já vou encerrar, a gente ainda tem que encerrar. Sei que dia de ceia o tempo é mais apertado, a gente termina o culto um pouco mais tarde. Mas eu já vou encerrar. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Atente às palavras desse versículo. Não sei se alguém consegue colocar aqui. Salmos 27, 4, por favor. Primeiro, uma coisa, pedi ao Senhor. Ele complementa dizendo: e a buscarei. Pedir, buscar. É duas coisas diferentes. Eu pedi, eu desejei. Salmos 27, 4. Pedir, desejei, agora eu vou caminhar ao encontro disso para alcançá-la. Você precisa fazer algo para que Deus entenda que você quer o que Ele está falando. Às vezes eu fico atiçado, para não dizer bravo com vocês. Quando eu vejo palavras tão poderosas sendo liberadas aqui, independentemente de quem seja o pregador, e Deus está falando coisas tão poderosas, a igreja não toma posse. A igreja não levanta a mão e agarra aquilo. Ah, eu estou pedindo, pastor, então busque, faça alguma coisa para Deus entender que é com você. Saímos aqui mês passado, fomos lá no Mergulhados da Presença, foram uns 4, 5 dias de mergulho, de imersão. Hoje de manhã estávamos ali ouvindo uma palavra poderosa ali com o apóstolo Hermes. Conversei com ele lá atrás, mês que vem, se Deus abençoar, a gente vai dar um pulinho lá na Vivar também, igreja linda, gigante, lá em Porto, Nápoles, Arraial. E cada palavra que ele liberava ali, eu levantava as duas mãos e dizia: meu Senhor. Porque não dá para você ficar perdido, não, meu irmão, no ambiente profético. Davi fala muito isso aqui, né? Palavras viram decretos. Mas a palavra liberada, ela precisa ser pegada por alguém. Ela precisa ser buscada por alguém. Onde estávamos ali, ele disse: eu vou orar por cura. E de lá ouviu o Yuri com a mão sobre a cabeça das filhas. Os pastores vieram me chamar cá, chamar a gente para ajudar na ministração da ação. Eu falei: daqui a pouco eu vou. Veio um, veio dois. Eu falei com minha esposa: já veio dois aqui chamar. E eu lá falei: primeiro eu vou orar pelos meus filhos. E eu e ela juntos ali orando pelos nossos filhos. Porque naquele momento ele estava ministrando cura, eu estava no ambiente profético, eu não podia perder o que Deus estava fazendo. Mas alguém diz: nós vamos orar agora e pessoas vão ser curadas, e você está doente no culto, com enfermidade, com uma dor se socando de remédio, e você fica parado. Alguém diz: Deus vai curar enfermos nessa noite, você está com dores, com caroço, e não levanta a mão, não toma posse, não pega. Eu pedi e a buscarei. Não adianta pedir se quando Deus libera você não pega. Jesus fazia tudo para se cumprir o que fora dito. Ele olhava as profecias e preparava o cenário para a profecia se cumprir. Para se cumprir o que fora dito. Eu preciso acreditar nisso. Falamos sobre isso aqui no último workshop que tivemos aqui para líderes. Não existe crescimento não intencional. Se tiver, não dura. Crescimento acidental não é duradouro.
Mas quando você tem intencionalidade, quando você corre para aquilo, o céu é o limite. Eu pedi e eu buscarei. O que o salmista está pedindo? Primeiro, eu possa morar na casa do Senhor. Morar é na casa. Eu quero morar na casa de Deus. Ok, para quê, Davi? Você já está no palácio? Quer morar lá para quê? Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Olha que coisa linda. Inquirir aqui é aprender. A tradução é mais fiel, então ela fica mais pesada. Mas é aprender no seu tempo. Agora o que vem primeiro, contemplar ou aprender? Eu vou morar na casa de Deus, para quê? Para contemplar a formosura dele. Olha, eu tenho muita coisa para te ensinar, ok, eu já vou aprender, mas deixa eu contemplá-lo mais um pouquinho. Deixa eu admirá-lo mais um pouquinho. Você está tentando entender coisas que você nem conhece. Você está tentando entender um Deus que você não tem intimidade com ele. É a triste vida de quem não tem intimidade com o Senhor, só sobra o duro fardo de tentar entendê-lo. E depois de tentar explicá-lo. Deus não quer ser entendido ou explicado, Deus quer ser experimentado. Provar e ver de que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro diz: desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, que desejam leite racional. Aí ele volta e diz: se é que já provaste que o Senhor é bom. Ele está dizendo: se você não experimentou, você não consegue. Então, quando eu contemplo toda a sua beleza e formosura, agora eu sento diante dele para aprender os seus caminhos. E enquanto ele ensina, ele tem toda a minha atenção, porque eu estou admirando sua beleza. Enquanto ele ensina, ele tem toda a minha atenção, porque eu estou admirando a beleza que ele tem para me dar. Eu quero estar na casa do Senhor para contemplá-lo. Temos aprendido nesses dias que nós parecemos com aquilo que contemplamos. É por isso que o salmista diz: não porá as coisas más diante dos vossos olhos. Porque você se parece com aquilo que vive diante de você. As tuas córneas levam para o teu cérebro uma memória de ação daquilo que você costuma contemplar. Por isso que crente tem que vigiar com o que assiste. Porque quando você estiver diante de um problema real, o teu cérebro, ele vai te trazer as memórias daquilo que vive diante dos seus olhos. Se você vive vendo novela onde todo casal se separa na primeira briga, quando você tiver uma briga de casal, é isso que o teu cérebro vai te dar como solução. Nós nos parecemos com aquilo que vemos. É por isso que as Escrituras nos convidam a andar face a face com Deus. Alguém vai entender. Nós nos parecemos com aquilo que nós vemos. É por isso que a Escritura te convida a andar face a face com Ele. Porque você tem que ficar parecido com Ele. Quem olhar para você tem que dizer: ele ou ela parece com Jesus. Os maiores ensinamentos de Jesus para os discípulos, ele não deu quando estava sentado ensinando. Os maiores ensinamentos de Jesus para os discípulos, ele deu quando os discípulos o acompanhavam para ver ele ministrando. Jesus discipulou aqueles homens, trazendo-os para ver ele fazendo. Então ele ia pelas ruas e valados, curando os enfermos e pregando e fazendo coisas. Os discípulos iam acompanhando, e esse era o ensino. São poucas as vezes que Jesus parou para ensinar algo só para os discípulos. Jesus ensinava a multidão e os discípulos sentavam junto. Então, quando eles não entendiam, eles chamavam Jesus particular e Jesus explicava. Mas o ensino Jesus dava para a multidão. E os discípulos sentavam para ouvir Jesus ensinar a multidão. Porque você se parece com aquilo que você contempla. Não geraremos discípulos treinando-os na exclusividade.
Geraremos discípulos quando os discípulos nos acompanharem, nos ver ministrando. E você começará a se parecer com aquilo que você põe diante dos seus olhos. Fica de pé. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Agaçou-me naras. Oh, aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Oh, adoro ele, se bota só você e ele. Vi relâmpagos e ouvi trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés. Os seres viventes proclamam. Ele está na casa, irmão. Dia e noite, noite e dia, só a palavra dizer. Olha o som aqui, só a palavra para descrever. Só a palavra para descrever. Santo, Santo, Deus poderoso. Sejam cheios do Espírito Santo. Recebam o sangue para fluir. Em nome de Jesus. Não igual. Só tu és santo. Só tu. Suas mãos. Espírito Santo, nós te louvamos por tudo que já estamos vivendo e queremos mais. Queremos fluir, Deus, mais do que instruir, queremos ministrar, mais do que apenas falar algumas instruções, Deus, queremos ser proféticos para o teu povo. Que todas as vezes que pegarmos esse microfone, tenhamos uma palavra, uma liberação profética dar à tua igreja, Deus. Não queremos dar a receita, queremos apresentar a comida, Pai. Que a tua unção nos revista, nos encha até transbordar, Jesus. Nos encha até transbordar, Pai. Nós queremos fluir, nós queremos fluir, nós queremos fluir, nós queremos ter para dar, Deus. Ninguém pode dar o que não
posse dessa palavra. Você toma posse dessa palavra. Será que você consegue fluir para pelo menos uma pessoa aí? Liberar uma palavra de bênção sobre ela. Libere pelo menos uma palavra de bênção para essa pessoa que está do teu lado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te faça crescer. Que Deus multiplique unção sobre sua vida. Que Deus multiplique unção sobre sua vida. Que Deus te dê crescimento, força, ânimo. Libere uma palavra de bênção aí. Que Deus multiplique unção. Que Deus multiplique prosperidade. Que Deus multiplique mover dos céus. Força, sim. Sejam proféticos. Porque Ele já te deu o que você precisa. Apenas deixa fluir.